Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 7 de junho, celebra a Igreja a vida dessa grande beata, Ana de São Bartolomeu. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na Hibernia, atual Irlanda, São Colmano, bispo e abade do mosteiro de Dromore por ele fundado, que trabalhou admiravelmente pela fé no território de Down. Morte no século VI. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Pedro, presbítero, Valabonso, diácono, Sabiniano, Vistremundo, Abêncio e Jeremias, monges, que por Cristo foram degolados na perseguição dos mouros. Morte no ano 851. Em Neumünster, na Nortúmbria, região da Inglaterra, São Roberto, abade, da ordem cisterciense, que, aspirando intensamente à vida de oração e pobreza, fundou com 12 companheiros este cenóbio, do qual irradiou em breve tempo a fundação de 3 famílias de monges. Morte no ano 1159. Em Piacenza, na Emília-Romanha, região da Itália, o passamento de Santo Antônio Maria Gianelli, bispo de Bobbio, que fundou a Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto e resplandeceu pelo empenho e luminoso exemplo de dedicação às necessidades dos pobres, à salvação das almas e à promoção da santidade do clero. Morte no ano 1846. Em Paris, na França, a beata Maria Teresa de Soubira Lalouvière, virgem, que, para a maior glória de Deus, fundou a Sociedade de Maria Auxiliadora, da qual foi expulsa, passando o resto da sua vida em profunda humildade. Morte no ano 1889. Favorecida com inúmeras graças místicas desde a infância, se abeberou do espírito teresiano na própria fonte, sendo enfermeira, secretária e companheira de viagens da grande reformadora do Carmelo. Ana seria feliz se morresse hoje. Estando batizada e sendo inocente iria direto para o céu, disse uma delas, contemplando a pequenina que as fitava com placidez. Não concordo. Atalhou a outra, agora tem apenas 3 anos, no entanto, se ela continuar viva, pode se tornar uma grande santa. Mas quem garante que isto acontecerá?
Agora ela é incapaz de pecar e sua salvação está garantida. Quando completar 7 anos de idade e alcançar o uso da razão, porém, quem pode assegurar que não ofenderá a Deus e se perderá? Retrucou a primeira. Embora ainda não soubesse falar nem compreendesse todo o alcance daquelas palavras, a menina acompanhou com vivo interesse o diálogo das irmãs, e na sua candura infantil, encheu-se de receio de chegar aos 7 anos de idade, julgando ser este o marco fatídico a partir do qual se veria no risco de pecar. Por isso, tratou de tomar providências para evitar tal desgraça. Dando mostras de já conhecer os mistérios que o Pai revela aos pequeninos, colocou-se interiormente sob o amparo de Nossa Senhora e de outros protetores celestes, como São Miguel, São Gabriel e São José, o qual pensava ser também um anjo. Não é de surpreender que este abandono ao sobrenatural, logo na aurora da vida, tenha levado Ana à santidade, como presumira uma de suas irmãs. O que desperta nossa admiração é o modo pelo qual quis Deus fazê-lo experimentar, nesta terra, aquilo que constitui uma das maiores alegrias eternas, o convívio com os santos. A ela coube a aventura de acompanhar muito de perto a grande Teresa de Jesus, da qual foi enfermeira, secretária e confidente, e, mais tarde, propagadora de seu espírito e continuadora de sua missão. Familiaridade com o sobrenatural desde cedo. Ana Garcia Manzanas nasceu no primeiro dia do mês de outubro de 1549, numa família de prósperos agricultores do povoado de Almendral, próximo a Ávila. Era a sexta de 7 irmãos e teve a felicidade de ser instruída na fé desde os primeiros passos, não só ao ouvir os piedosos ensinamentos dos pais, como também ao vê-los proceder em tudo como excelentes católicos. A tal ponto levavam a sério suas obrigações para com Deus que faziam questão de assistir à missa a cada manhã, juntamente com todos os filhos, por mais graves e urgentes que fossem os assuntos a serem resolvidos no dia. Habituada a dar o verdadeiro valor às realidades sobrenaturais, Ana sempre sentiu forte atração pelo céu e profunda aversão ao pecado. Donde se compreende sua reação aos 3 anos de idade no fato acima narrado, o que, aliás, não terminou por aí. Naquela mesma ocasião ela foi objeto do primeiro fenômeno místico de sua vida, o qual a encheu de forças e consolação, e enquanto pensava no que as irmãs acabavam de dizer, levantou os olhos e viu o céu aberto e Nosso Senhor Jesus Cristo, cercado de glória, que a fitava, infundindo em seu coração ardentes desejos de amá-lo e servi-lo. Daí por diante, a existência de Ana seria permeada de extraordinárias manifestações deste gênero, como, por exemplo, aparições frequentes do menino Jesus, o qual se apresentava sempre com idade equivalente à da menina. Quando Ana tinha 10 anos, faleceram seus pais e os irmãos deram-lhe a incumbência de cuidar dos rebanhos da família. Com isso muito lucrou ela, pois na tranquila solidão dos campos Jesus menino passou a fazer-se presente de forma visível todos os dias, proporcionando-lhe tanta alegria espiritual que, certa vez, ela pediu: Senhor, já que me fazeis companhia, não vamos mais aonde haja gente, senão que dirijamo-nos sozinhos às montanhas, pois em vossa companhia nada me faltará. Uma tão amorosa súplica. O divino infante sorriu, sem nada dizer, e fez-lhe compreender, no fundo da alma, não serem estes os desígnios da providência a seu respeito. Provas na entrega à vocação. Com o correr do tempo, tornou-se claro para a jovem Ana que Deus a chamava à vida religiosa, e o próprio Nosso Senhor lhe indicou, em sonho, o mosteiro no qual deveria ingressar, o convento das Carmelitas Descalças de Ávila, fundado havia pouco pela já então famosa Madre Teresa de Jesus. Ana, contudo, só conseguiria seguir a vocação após duros combates, tanto contra os familiares, que se opuseram fortemente à sua decisão, como contra o demônio, cuja sanha em perdê-la foi terrível. Assim descreve ela sua entrada no Carmelo, ao qual chegou acompanhada por alguns membros da família. Eles iam chorando ao longo do caminho e quase não me falavam. Eu ia muito alegre, mas, por outro lado, tão atormentada por mais tentações, que parecia que todo o inferno se havia reunido para fazer-me guerra. Eu não ousava soltar uma palavra sobre isso, pois, se o fizesse, com razão diriam que eu era louca de entrar no mosteiro daquela maneira. 2. Jesus, entretanto, que é a força e a vitória dos justos, logo premiou sua perseverança e fidelidade,
como ela própria relata, e na porta de entrada, aquela tempestade desapareceu como se me tirassem um chapéu da cabeça, fiquei como num céu de contentamento, parecendo-me que havia passado toda a minha vida entre aquelas santas. 3. No convento de São José, de Ávila, Ana foi admitida como irmã leiga e agregou ao seu nome o de São Bartolomeu. Encarregada das necessidades materiais da casa, sabia unir uma intensa vida interior à atividade incessante no cuidado das irmãs de hábito, tomando para si, com alegria, os trabalhos mais penosos. Todavia, a provação que tantas vezes visita os que Deus quer mais especialmente aperfeiçoar, despontou inexorável bem no início do noviciado e cessou por completo a presença sensível de Nosso Senhor, que sentirá desde menina. No serviço pessoal da grande reformadora do Carmelo. O primeiro encontro com aquela que seria o luzeiro de seus passos deu-se quando Ana ainda era noviça, em julho de 1571. Ao vê-la, a grande Santa Teresa deixou transparecer tanto contentamento, que parecia estar à espera de alma tão consonante com a sua. Depois de analisá-la por alguns instantes, deu-lhe um forte abraço e ordenou que a colocassem no seu serviço pessoal. Durante os 3 anos em que a santa permaneceu naquele convento, Ana pôde receber inúmeras aulas de perfeição num convívio de intimidade, contemplando com enlevo e veneração as facetas de sua superiora, cuja grandeza se manifestava ora nos lances audazes, ora nas decisões cheias de discernimento, ora nos momentos de recolhimento e até mesmo nos pequenos gestos e atitudes do dia a dia. Esse período foi o início do longo caminho que as duas santas percorreriam juntas. Tendo Santa Teresa partido para Sevilha em 1574, sua auxiliar não pôde segui-la, devido a uma violenta enfermidade que a deixou sem energias para os afazeres habituais. Generosa como era, a sensação de inutilidade causada por esta situação só fez crescer seu desejo de dar-se por inteiro a Deus. Por isso, pediu a ele que a curasse ou então a levasse desta vida, e recebeu esta resposta: agora isto não te convém, hás de padecer muitos trabalhos na companhia de minha amiga Teresa. 4. Apesar de tão consoladora promessa, a saúde de Ana não melhorou em nada. Como acontecer às almas muito eleitas, Jesus queria dela um novo ato de confiança e abandono. Entrada interior da igreja do convento de São José, Ávila, Espanha. Para servir Santa Teresa, nada era obstáculo. Quando Santa Teresa retornou a Ávila, Ana seguia doente. Não obstante, deu-lhe a ordem, à primeira vista bastante arbitrária, de assumir o posto de enfermeira. Embora mal pudesse manter-se de pé, ela obedeceu prontamente, pedindo a Nosso Senhor que a auxiliasse. Demonstrando seu agrado com este ato de submissão, Jesus apareceu e não só lhe deu forças para tratar das irmãs enfermas, como também se dispôs, ele próprio, a cuidar de uma delas. Ao cabo de alguns dias, todas haviam se restabelecido e comentavam, impressionadas, a dedicação e habilidade da nova enfermeira, que parecia conhecer todos os segredos da função como se a exercesse há anos. Graças a este favor concedido por Deus, pôde ela socorrer inúmeras vezes sua Santa Madre nos problemas de saúde que a acometeram, sobretudo nos últimos anos de vida, quando, tendo fraturado o braço esquerdo, necessitava a todo o tempo de alguém que a auxiliasse. Tais circunstâncias marcaram a alma de Ana de maneira singular, como deixou atestado em suas memórias. Verdadeiramente era um céu servi-la, mas era o maior dos sofrimentos vê-la padecer. 5. Além das viagens, que constituíam ocasião especialíssima de convívio, ela tornou-se mais próxima de Santa Teresa quando passou a ser sua secretária. Este encargo, de natureza muito diversa a tudo quanto a boa irmã estava habituada a fazer, também foi desempenhado com prodigiosa eficiência, fruto de sua disposição filial de servir. Ainda que não soubesse ler nem escrever, bastou à grande mestra externar o desejo de tê-la como assistente no despacho da correspondência, que Ana se prontificou em ajudá-la, confiando que Deus a proveria das condições necessárias. Com simplicidade, pediu à santa alguns escritos seus, a fim de imitar-lhe a caligrafia e, no mesmo dia, conseguiu redigir uma carta, anotando o que a madre lhe ditava. Hoje a coletânea dos escritos da Beata Ana de São Bartolomeu constitui um grosso volume que proclama por si este milagre nela operado por Deus. E, sem dúvida,
ao considerarmos esta fidelíssima filha de Santa Teresa, sua operosidade abnegada e cheia de entusiasmo desperta a nossa admiração. Diante dela, as insuficiências humanas deixavam de ser obstáculo, para se transformar na base sobre a qual Deus realizava seus milagres. Simili simili gaudit. Em 4 de outubro de 1582, Santa Teresa se encontrava no seu leito de dor. Sentindo aproximar-se a hora derradeira, confessou-se, recebeu o viático e expirou repousando a cabeça nos braços da fiel Ana, que a assistia dia e noite. O próprio Nosso Senhor veio então consolar a fiel discípula, aparecendo a ela cheio de esplendor e mostrando-lhe a estupenda comemoração que os anjos e santos preparavam no céu para receber a quem ele chamava minha amiga. Tão puro, abnegado e restituidor era o amor da beata Ana por sua mestra, que bastou esta visão para fortificá-la e enchê-la de alegria, a ponto de não derramar uma lágrima sequer por sua morte. Ao contrário, sentia-se radiante de felicidade, pois, afinal, sua venerável madre receberia o prêmio pelos árduos combates enfrentados, a glória pelos inenarráveis sofrimentos padecidos e a coroa por tantas vitórias alcançadas. Morte de Santa Teresa, a Mosteiro da Anunciação, Alba de Tormes, Espanha. Após a partida de Santa Teresa para a eternidade, Ana tornou-se um ponto de referência para os que, pertencentes ou não à Ordem do Carmo, queriam melhor conhecer a gesta e a alma teresiana. E logo ficou patente o quanto aquela testemunha fidedigna havia se deixado moldar por sua superiora e assimilado seu espírito. Por obediência, recebeu o véu negro, o que significava não ser mais uma simples irmã leiga, e foi enviada à França, juntamente com outras religiosas, para ali introduzir a Ordem das Carmelitas Descalças. Passou os últimos anos de sua vida na Bélgica, onde fundou o Carmelo de Antuérpia. Nessa época os belgas estavam em guerra contra os holandeses. Espalhara-se de tal forma a sua fama de santidade, que muitos militares, antes de partir para o fronte de combate, vinham-lhe pedir algum objeto seu, para usá-lo como relíquia e garantia da proteção de Deus. Há um deles, que trazia ao peito um papel escrito pela Santa Madre: Deus salvou da morte, e uma bala atravessou o grosso tecido do uniforme, mas foi detida pela fina folha de papel. Ademais, em 2 ocasiões, nos anos de 1622 e 1624, quando a cidade estava prestes a ser tomada pelas tropas inimigas, foram as orações de Madre Ana que miraculosamente a salvaram, dando razão ao que dissera algum tempo antes a infanta Isabel Clara Eugênia, filha de Filipe II, à época governadora dos Países Baixos: nada receio a respeito do castelo de Antuérpia nem desta cidade, porque estou mais segura com a defesa feita pelas orações da Madre Ana de São Bartolomeu Duque com quantos exércitos possa ter ali. 6. Em 7 de junho de 1626 esta valorosa alma encerrou sua carreira neste mundo para entrar nas alegrias do céu, onde, certamente ao lado de sua querida Madre Teresa de Jesus, continua a amparar aqueles que zelam pela glória de Deus e de sua Igreja.